Jaque, então nesse momento, a gente já está partindo para o final e queria explorar um pouco mais essa parte técnica da metodologia DISC. Você vem falando, vários outros coaches de renome, como Márcia Belmiro, Adriane Marques, Caroline Calassi, Cássia Morato, falam muito sobre o DISC, entre outros, né? Falam muito sobre o DISC, a importância do DISC, as vantagens do DISC, inclusive usam, né? Evidentemente. Em linhas gerais, você já comentou um pouquinho, mas só para frisar bem, como é que é o processo né, da análise, né? Da entrevista, da análise do relatório, até a devolutiva do que você vem comentando? Seria o processo macro, para a pessoa que está nos vendo compreender. Bom, nós temos pelo menos 3 aplicações distintas aqui para a gente considerar. Se eu estou numa empresa e eu preciso fazer um processo de recrutamento e seleção, eu vou ter uma dinâmica de aplicação, né, que é pedir que o candidato, num determinado momento, numa determinada etapa do processo seletivo, ele compareça à empresa e preencha, né, o formulário DISC, que hoje é informatizado. Existem diversos sistemas no mercado, mas basicamente são todos através de softwares na internet. Então ele vai responder, nós vamos pedir que o candidato se retire da sala, vamos fazer uma breve análise e vamos chamá-lo para uma devolutiva rápida. Esse é o processo mais recomendável. A gente entende que algumas empresas não têm tempo de fazer uma devolutiva. Dependendo do que for percebido naquele relatório, esse candidato ele pode ser desclassificado ou não. Eu, particularmente, acredito que se deva, no mínimo em respeito a essa pessoa, 5 minutos que seja de devolutiva. Onde a gente vai realmente validar com ele algumas informações que estão ali, e, inclusive, se sabe que legalmente ele tem direito a receber uma devolutiva. Muitas pessoas não sabem disso, mas tem direito a receber a devolutiva. Então, esse é o processo dentro de uma empresa para um processo de recrutamento e seleção. Se for um processo de desenvolvimento de um funcionário que vai ser promovido ou de um líder que precisa melhorar o seu desempenho, nós vamos pedir que essa pessoa responda e nós vamos marcar uma reunião com ela, que vai ser de 1 hora, 1h30, para que se faça a devolutiva. E neste caso, nós temos um foco que é definido pela empresa, pelo contratante. Ou melhorar o desempenho desse profissional, ou então desenvolver características específicas que a sua coordenação, a sua supervisão, gerência percebe que são necessárias para o desempenho de uma determinada atividade. Então, o foco ele já vem definido. Toda devolutiva vai ser conduzida nesse sentido. Claro que respeitando as necessidades e o momento daquela pessoa, mas o foco ele é externo, ele é definido pela empresa. Já no processo de coaching, a gente vai partir de um objetivo definido pelo cliente, pelo coach, que vai ser definido bem no início do processo, lá na nossa primeira sessão. Alguns chamam de education, outros de sessão estratégica, enfim. Naquele primeiro momento, vai ser definido um objetivo. No segundo momento, eu vou aplicar o DISC. Eu, particularmente, encaminho para que essa pessoa responda na casa dela. Sem a minha pressão, sem ocupar o espaço da sessão também, embora seja rápido, 5, 7 minutos ali, a pessoa já respondeu, já está tudo certo. Mas eu prefiro encaminhar que ele responda em casa. Ele vai responder e numa próxima sessão, ou seja, na terceira ou quarta sessão no máximo, eu vou estar me reunindo com esse coach e fazendo a devolutiva. Um momento que eu vou primeiro deixar que ele relaxe, porque vai gerar uma certa ansiedade. Todos nós, né? Quem não fica ansioso por uma resposta qualquer que seja, por uma avaliação qualquer, por um retorno? Fiquei bastante na minha. Eu também fiquei, fico até hoje. Então, gera uma certa apreensão. É importante gerar esse momento de descontração, de relaxamento, para depois iniciar a devolutiva. E algo que eu falo muito no treinamento e falo em qualquer lugar que eu vá. Nós não somos leitores de relatório. Nós somos coaches, profissionais, analistas comportamentais. Se fosse só para ler o relatório, o que eu faria? Entrego o relatório, o cara lê na casa dele, tchau, é isso. No nosso caso, nós vamos auxiliar o coach a ter insights com base nas informações que a gente vai ajudá-lo a perceber no relatório. Então, eu não vou simplesmente sair dando diagnóstico, carimbando, eu não vou ser mais uma pessoa a rotular. Essa pessoa que já vem com diversos rótulos e que ela precisa se libertar disso, se livrar desses rótulos. Eu vou ajudar essa pessoa a perceber os seus pontos fortes, a perceber como ela se relaciona com o meio, qual é o nível de flexibilidade, como é que está a autoestima dela nesse momento, quais são os talentos que ela tem e o que ela precisa desenvolver com vistas a atingir aquele objetivo que ela definiu lá no início.
Então, a sessão devolutiva ela é totalmente construída de modo a gente identificar os pontos fortes e os pontos a serem desenvolvidos também, mas sempre com vistas àquele objetivo que o coach está trazendo para o processo. Nossa, que bacana, que bacana. Interessante. Ô, Jaque, dentro do relatório, quais são, você falou um pouco sobre isso, né, a questão dos pontos fortes, aspectos a serem melhorados. Quais são, assim, informações, resumidamente, né, que estão contidas no relatório? Assim, quais são os aspectos assim, de um relatório, vamos dizer assim? Certo. Então, aqui vai uma diferenciação, mais uma vez, né? É importante que a gente compreenda que existem instrumentos diferentes no mercado e que cada instrumento vai trazer um checklist de informações. Então, o DISC, ele só vai identificar perfil comportamental. DISC não vai trazer valores, não vai trazer outras informações. O DISC puro vai trazer perfil comportamental. Ou seja, é um dominante, é um influenciador, é um estável, é um conforme. É isso que ele vai trazer. Características desses perfis e o que cada perfil tende a ter como comportamento negativo. É isso que vai trazer o DISC. Eu trabalho com a ferramenta Profiler, que é uma ferramenta nacional, e que no relatório dela, além do perfil DISC, vai trazer informações sobre como essa pessoa lida com o meio, como ela percebe a exigência do meio hoje, são duas informações diferentes, né? Como eu lido com o meio e o que o meio exige de mim, como está minha autoestima, minha flexibilidade. Olha. Vai trazer meus talentos, nós temos um gráfico de talentos, um gráfico de competências. Então, são gráficos que poderiam ser assessments, ou seja, ferramentas diferentes, mas que o Profiler traz num relatório só. Um relatório de simples assimilação. Claro que para quem tem treinamento é simples assimilação, quem não tem treinamento vai se limitar a ler o que está escrito no relatório e não vai tirar o melhor da ferramenta. Mas é um relatório de simples assimilação, não tem 20, 30, 40 páginas, não é um livro, é algo que a gente, depois do treinamento, consegue perceber facilmente aquilo que precisa ser trabalhado, vai trazer os perfis de liderança e como essa pessoa lida com a liderança, quando ela está sendo liderada e quando ela é o líder. Então, são diversas informações que nós vamos compreender, muitas vezes, por que essa pessoa está tendo problemas lá no meio externo, com um líder, ou ela, enquanto líder, quais são os talentos que ela acredita que não tem, mas que, na verdade, ela tem. Ela só não tinha percebido isso ainda, mas ela está nos contando, porque ela está respondendo o assessment, então ela está nos contando dos talentos que ela tem. E algo muito importante também é a validação. É um instrumento que é validado, ou seja, foi feita uma pesquisa que demonstrou que as respostas que constam naquele relatório são respostas corretas. Então, quando a gente faz a devolutiva, mesmo ao final dessa devolutiva, a gente vai bater ali com o coach. Fechou ou não fechou com o que tu percebe? Entendi. Né? Te descreve ou não? Essa pessoa que está aqui se parece contigo? E na grande maioria dos casos, eu vou dizer assim, que até hoje eu só tive um caso que não aconteceu isso, né? A grande maioria dos casos as pessoas se percebem integralmente ali. E reconhecem características que antes elas não tinham percebido, mas que durante a sessão devolutiva elas trazem situações que ilustram aquilo que está no relatório. Uma construção, então, né, Jaque, entre ali o analista e a pessoa, o cliente ou o coach, né? Exatamente, uma construção a 4 mãos. Oh, interessante. Ô, Jaque, e esse DISC, ele é chancelado por algum órgão, alguma certificação? Margem de erro, como é que é assim a credibilidade dele, né, vamos dizer assim, tanto em termos de instituição de certificação quanto no sentido estatístico, né, já que a pessoa responde um questionário. O Profiler, ele é validado com 97% de acerto, então é um índice muito bom, excelente índice, principalmente a gente falando de comportamento. Ele é validado pela Universidade Federal de Minas, aí da tua terra, né, Leandro? Com certeza. Ele também é validado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e recentemente também foi validado pela USP. Então, são entidades nacionais, certificadoras, que validaram que esse instrumento realmente foi pesquisado, foi testado e que realmente tem valor, né, que entrega esse valor.